Olá pessoal, nossa videoaula de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse lindo caminho de mesa, o qual eu dei o nome de caminho de mesa delicado, tá? Desde já peço, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo em vermelho, tá? Clica, inscreva-se, ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notificações, tá? Para estar recebendo todas as notificações que a gente estiver postando um vídeo novo, todas as novidades você vai estar recebendo por e-mail. Se você não me segue no Instagram, no Facebook, na descrição do nosso vídeo aqui embaixo, deixando os links para vocês, tá? Da nossa fanpage no Facebook e do nosso Instagram, tá bom? Gente, se vocês também não conhecem, tá? A Barbante Soberano, na descrição do nosso vídeo aqui, eu tô deixando para vocês o link do Mercado Livre, onde vocês conseguem estar comprando os fios, tá? Por atacado ou por varejo, tá? Eles fizeram essa opção de venda por Mercado Livre para dar opção pra gente que não tem CNPJ pra gente conseguir comprar. Porque muitas pessoas às vezes me procuram, Sabrina, onde eu moro não tem o Barbante Soberano, onde eu compro. Então, gente, agora tá tendo no Mercado Livre, tá? Eu sempre indico o pessoal para estar indo no Mercado Livre para estar comprando. E na descrição do nosso vídeo tem o 0800, que é o saque, onde vocês falam direto com a Barbante Soberano. Tem o link do Instagram da Soberano, se você não segue a Barbante Soberano, corre lá e siga eles, tá? E, gente, para confeccionar esse lindo caminho de mesa aqui, ó, eu utilizei a Eco Brasil na ordem 6, tá? A cor castanho, o número da saco é 47, tá? Que eu utilizei para fazer o detalhe do meio da nossa peça, que ficou muito linda. E utilizei o Eco Brasil, o Soberano, na cor crua, tá? Na ordem 6, 885 de Tex, tá bom? Ele é um fio 100% algodão, gente, olha. E esse outro aqui, ó, da Eco Brasil, que é a mesma marca, é 85% algodão, 15% outras fibras. Todos esses fios vocês encontram lá no site do Mercado Livre, tá? Utilizei também a agulha 3,5 para estar confeccionando o nosso caminho de mesa. E uma tesoura para a gente fazer os nossos arremates. Tendo isso em mão, para dar início ao nosso trabalho, eu vou precisar ter uma quantidade de 78 correntes, tá? Então, aqui, ó, eu tenho as minhas 78 correntinhas. Vou vir e vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na minha 12ª, eu vou introduzir e vou fechar um ponto baixíssimo, tá? Vou vir e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntes, vou vir e vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, na minha 6ª correntinha, eu introduzo e fecho com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, né? E venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na minha 6ª, fecho com um ponto baixo. Vou trabalhar assim até chegar ao final da minha peça. Fiz aqui, tá? Cheguei aqui, vou fechar na minha última aqui com ponto baixo. Com ponto baixo. Fechei com ponto baixo, vou trabalhar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Vou vir no mesmo lugar e vou fechar com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Venho no mesmo espaço e fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho no mesmo espaço
e fecho com um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 3, tá? E aqui eu fiz 2, porque o terceiro eu ainda vou fazer com vocês. Na minha parte reta, eu vou repetir da mesma forma que eu fiz aqui. Cheguei aqui no final, tá? Eu vou vir e vou trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Venho no mesmo lugar que eu fiz o meu ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Novamente, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou dar uma laçada dupla na minha agulha, tá? Uma laçada tripla, quer dizer. E vou vir no mesmo espaço aqui e vou trabalhar 1, 2, 3 e fecho o meu ponto alto triplo, tá? Então, aqui eu fiquei com 3 e aqui também eu fiquei com 3. Aqui agora eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou vir e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na minha sexta corrente, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. E novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na minha quinta corrente, vou introduzir e vou fechar com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na minha quinta correntinha, fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho 1, 2, 3, 4, 5, na minha quinta corrente, fecho com um ponto baixo. Vou trabalhar essa sequência de 5 correntes na quinta, eu fechar com ponto baixo, até a gente chegar aqui, ó, nesses 3 espacinhos de 11 correntes, tá? Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Ó, gente, fiz, tá, ó, a minha parte reta toda, cheguei aqui, ó. Aqui agora, eu vou vir, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Não muda. A única diferença é porque aqui a gente tem 11 correntes e aqui a gente fez 9, tá? Então, aqui eu vou estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Na minha sexta correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e vou vir e vou fechar com ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir, vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Na minha sexta corrente, eu vou introduzir e vou fechar com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na minha sexta corrente, eu introduzo e fecho com um ponto baixo. A diferença da nossa parte reta para a nossa parte oval é simplesmente essa, tá? É que na nossa parte reta, a gente trabalhou com 5 correntes, na nossa quinta correntinha, fechamos com ponto baixo. A nossa parte oval, vamos permanecer com 5 correntes, só que a diferença é que a gente vai vir na nossa sexta correntinha e vamos fechar com ponto baixo, tá? Então, na parte oval, nessas 3 aqui, ó, de 11 correntes, a gente vai trabalhar 5 correntes e vamos vir na sexta correntinha e fechar com ponto baixo. Na parte reta, 5 correntes, na quinta correntinha, fechamos com ponto baixo. E aqui na nossa parte oval aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Chegando aqui, eu retorno pra gente poder finalizar com vocês e dar sequência à próxima carreira. Ó, fiz, tá? Aqui. Fiz aqui. Aqui agora, gente, eu vou vir e vou trabalhar a minha parte oval com vocês aqui, tá? 1,
2, 3, 4, 5 corrente de separação, vou vir 1, 2, 3, 4, 5 na sexta e fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, venho aqui na sexta, 1, 2, 3, 4, 5, na minha sexta aqui, ó, vai ser onde eu fechei com um ponto baixo, tá? Então, ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora e vou trabalhar aqui agora no meu próximo ponto aqui de base, eu venho e faço um ponto baixo, correto? Vou vir agora e vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos, 11 correntinhas. Fiz as minhas 11 correntinhas, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no mesmo lugar que eu fiz o meu ponto baixo e vou fechar um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho no mesmo lugar onde eu fiz o meu ponto baixo e faço novamente mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho no mesmo lugar e fecho um ponto baixo. Então, fiquei com 3 alcinhas de 11 pontos 11 correntes de novo. Vou vir agora e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou vir aqui, ó. Vou vir agora aonde eu fechei aqui, ó. Naquele ponto baixo que eu fechei as minhas correntinhas, tá vendo aqui, ó? Ó. Vou vir aqui, tá? Ó, que é no meu... que é naquele espacinho meu de 3 leques, tá vendo? Nenhum eu fiz o grupinho de 11 correntinhas, tá? Do meio. Vou vir aqui, ó, no meu próximo e vou trabalhar um ponto baixo. Em cima onde eu fiz aquele ponto baixo, tá, gente? Fiz, vou vir agora e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes e vou vir aqui onde eu fiz o meu ponto baixo e vou fechar com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou vir aqui onde eu fiz o meu ponto baixo e vou trabalhar outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho onde eu fiz o meu ponto baixo anterior, tá? Na minha volta anterior e fecho um ponto baixo. Vou trabalhar assim por toda a minha parte reta, tá? 11 pontos 11 correntes, venho no meu ponto baixo, fecho com ponto baixo. 11 correntes, venho aqui no meu ponto baixo e fecho com ponto baixo. Quando chegar aqui, ó, pra gente fazer a nossa parte oval aqui, eu volto com vocês pra poder estar explicando como que a gente vai estar fazendo. Fiz, ó, toda a minha parte reta, tá? Cheguei aqui pra gente iniciar a nossa parte oval, ó. Vou vir e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Vou vir aqui, ó, na minha primeira alcinha de 11 correntes da carreira anterior, aonde eu fiz o meu ponto baixo, vou trabalhar um ponto baixo. Vou vir e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou vir aqui, ó, na minha segunda alcinha, tá? E vou fechar com um ponto baixo.
A minha segunda alcinha que eu falo, gente, é aquela segunda alcinha de 11 correntes, tá? Então, aqui foi a primeira, aqui a segunda. Aqui, agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou vir no mesmo lugar e vou fechar com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho no mesmo lugar e fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho no mesmo lugar e fecho com um ponto baixo novamente. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de 3 alcinhas de 11 correntes fechadas junto no mesmo lugar. Da mesma forma que eu fiquei na outra carreira, tá? Aqui agora eu vou vir e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou vir na minha outra alcinha aqui, ó, meu ponto baixo, meu próximo ponto baixo aqui, e vou trabalhar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou vir novamente onde eu fechei com ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo. Vou fazer dessa forma por toda a nossa base, tá? Chegando aqui no final, tá, gente? Chegando aqui, ó, aqui no finalzinho aqui, eu retorno com vocês pra gente fechar a nossa peça, tá? E já vim fazendo a parte de 5 correntinhas novamente. Então, vou fazer toda a minha volta, chegando aqui no final, eu volto pra gente poder finalizar, tá? As nossas 11 correntinhas e pra gente dar continuidade à próxima volta da nossa peça. Olha como é que tá ficando, tá, gente? Fiz, chegando aqui, ó. Eu vim pra gente poder fazer junto. Vou vir aqui, eu já fiz minhas 11 correntes, vou vir no meu ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo. Aqui agora, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer 11 correntes e fechar com ponto baixo aqui. Eu vou vir e vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Dou uma laçada, 2, 3, 4. Venho aqui, ó, no meu espacinho, tá? E vou fechar uma laçada, 2, 3, 4 e fecho aqui, correto? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, o nosso espaço, tá? Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Vou vir e vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na minha sexta correntinha, vou introduzir e vou fechar com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou vir 1, 2, 3, 4, 5 na minha sexta e vou fechar com um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma aqui, de 5 correntinhas fechando na sexta por toda a nossa volta, igual a gente fez na carreira anterior, tá? Eu vou refazer aqui. Quando chegar no final, aqui, ó, eu retorno com vocês depois que eu fizer toda a nossa volta e eu voltar aqui novamente, eu retorno com vocês. Gente, eu voltei com vocês aqui só pra corrigir uma coisinha aqui, tá? Ó, lembra que aqui eu fiz 11 correntes e vim em cima da minha última alcinha aqui, ó. Tá vendo? De 3 correntinhas e fechei com ponto baixo, correto? Então, aqui, pra mim tá fechando aqui agora, aonde eu fiz isso, tá? Que daí aqui eu vim, fiz 11 correntes e vim em cima dela, fechei, tá vendo? Aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu fiz as minhas 5 correntes, aqui eu vou fazer da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha 7ª corrente, que eu vou estar introduzindo a minha agulha, tá?
E aqui vai sobrar 1, 2, 3, 4 correntes. Na minha 7ª corrente, eu vou introduzir a minha agulha e vou fechar com ponto baixo. Tá? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. E vou voltar a fechar na minha cesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na minha cesta. Então, gente, só para lembrar vocês que quando vocês chegarem nessa parte aqui, ó, das nossas 3 alcinhas de 11 correntinhas da carreira anterior, que a gente faz 11 correntinhas e fechamos aqui, ó. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Desse lado. Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3. Na terceira, na segunda, a gente fez os nossas 3 alcinhas novamente. A primeira, a gente fechou, tá? Ó, aqui, ó. E a terceira, novamente, fechamos aqui. Então, quando chegar nessas 2 pontas aqui, ó, da primeira e da terceira alcinha, de 11 correntinhas da nossa carreira anterior, tá? A gente vai trabalhar, a gente vai fechar na nossa 7ª corrente, um ponto baixo, e no restante 5 correntes. Na sexta, um ponto baixo. Quando chegar novamente aqui, ó, na minha outra alcinha, na 7ª eu fecho com ponto baixo e sigo fechando com ponto baixo na 5ª, tá? Vou fazer assim por toda a nossa volta, tá? Se vocês tiverem marcadores ou não tiver marcador e tiver linha, o que que vocês podem estar fazendo, tá? Eu vou dar uma dica para vocês aqui bem legal, que vocês podem estar fazendo da seguinte forma. Pega o marcador e vem aqui, ó. Aqui, ó, foi o meu primeiro grupinho de 11 correntinhas da minha volta anterior, correto? Daquelas 3 alcinhas, igual a gente fez aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na minha 5ª, e vou fechar e vou colocar meu marcador, tá? Vou pegar outro marcador. Cadê? E vou vir aqui, ó, na minha terceira, ó. 1, 2, na minha terceira. E vou vir aqui novamente, ó, vou contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Na minha 5ª, eu vou fechar com o marcador. Para vocês saberem que quando vocês chegarem nessas 2 pontas aqui, vocês vão estar fechando com ponto baixíssimo aqui, tá? Vai ser a mesma coisa quando eu chegar aqui no final da minha peça, aonde eu fiz o meu ponto alto, os meus pontos altos quádruplo, né? Que foi com 4 voltinhas na minha agulha. E eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4 correntes, correto? Então, aqui onde eu fechei com o meu ponto aqui, ó, entre as minhas 4 correntes, aquele ponto alto quádruplo que eu fiz, eu vou introduzir aqui, ó, que aqui eu vou saber que aqui eu vou ter que fechar, quando eu fizer as minhas 5 correntinhas, eu vou ter que fechar aqui, tá? Igual foi aqui, ó. Ó. Igual foi nesse lado aqui, ó. Então, eu indico vocês, se não tiver marcador, vocês podem estar pegando uma pontinha podem estar pegando um pedacinho de linha, tá? De uma outra cor, só para marcar aonde é que vocês vão ter que pular as 4 correntinhas, tá? Que vocês vão pular 7 correntes e vai fechar e vai sobrar só 4, tá bom? Ó, então, aqui tá marcadinho, ó. Aqui tá marcado. E aqui também foi marcada. Aqui eu já fechei e aqui ainda eu vou fechar, tá? Ó, então, peço que vocês deixem marcadinho o trabalho de vocês. Pronto, ó. Fiz, tá? Vou vir aqui agora no meu marcador e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar o meu fio, vou cortar e vou arrematá-lo. Aqui agora a gente já vai trocar a cor do fio, tá? Só vou tirar o marcador aqui rapidinho. Vou passar ele pra baixo aqui. Aqui eu puxo o meu fio pra trás e vou arrematando aqui
entre o fio. Entre os fios, faço o nozinho, tá? Aqui agora, já tô com a minha base aqui pronta. Vou vir com minha outra tonalidade. Já troquei meu fio aqui, já dei a laçada inicial na minha agulha. Vou vir aqui, essa volta aqui, eu vou começar. Troquei de linha, tá? Vou vir aqui onde eu tenho o meu marcador. Vou vir naquele ponto baixo. Vou introduzir a minha agulha. E vou fazer um ponto baixo. Vou aproveitar aqui para poder laçando esse fio entre os meus pontos, para poder escondendo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Então, com meu ponto baixo, fiquei com 4. Vou vir aqui agora e vou fazer da seguinte forma: 1, 2, 3 laçadas na minha agulha, venho no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto triplo. Tá? Fiz. Chegando aqui, eu vou tirar aqui a minha agulha, vou esconder o meu fio aqui no meio e vou fechar as minhas 2 alcinhas de uma vez só. Fechei o ponto alto duplo, o ponto alto triplo junto, tá? Então, vou dar 3 laçadas na minha agulha novamente, vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto baixo e vou trabalhar um ponto alto triplo, só que eu não vou fechar. Tá? Eu vou segurar as 2 alcinhas aqui. Vou dar novamente 3 laçadas na minha agulha, venho no mesmo lugar e vou fazer novamente os 3 pontos altos aqui, ó, fechando as 3 alcinhas. Vou ficar com 3 alcinhas na agulha, agora eu venho e fecho tudo de uma vez. Fiz outro ponto alto triplo fechado junto. Vou vir agora e vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes de separação, dou 3 laçadas na minha agulha, venho no mesmo espaço, tá? No mesmo ponto, e vou trabalhar, vou desfazer 3 laçadas da minha agulha, tá? Ó, vou dar 3 laçadas na agulha de novo, vou vir aqui e vou desfazer uma, vou desfazer a segunda, vou desfazer a terceira. E fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Dou a laçada e fecho tudo de uma vez, tá? Ficou meu ponto alto duplo, triplo fechado de uma vez só, tá? Agora, aqui, eu vou fazer novamente da mesma forma. Vou dar 3 laçadas na minha agulha, vou vir pro meu próximo espaço de ponto, que eu fiz o meu ponto baixo, e vou tirar 3 laçadas da minha agulha. E vou segurar uma. Vou dar 3 laçadas novamente, introduzir minha agulha no mesmo ponto, vou tirar uma, vou tirar 2, vou tirar 3. E agora, vou tirar 3. E agora, eu fiquei com 3 laçadas na minha agulha. Vou vir, vou dar a laçada na minha agulha e vou fechar todas elas de uma vez só. Tá? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, dou uma laçada tripla na minha agulha, venho no meu mesmo ponto aqui novamente e vou tirar 3 laçadas da minha agulha. Então, tirei uma, tirei 2, tirei 3. Vou segurar essa. Vou dar 3 laçadas na minha agulha, venho no mesmo ponto de base e vou tirar uma, tirei 2, tirei 3 e fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Dou a laçada na minha agulha aqui, ó, e vou fechar. Gente, aqui agora, tá? Ó, nessas 3 alcinhas minhas que eu fiz de 11 correntinhas iniciais, tá vendo que aqui tem 1, 2, 3? Tá vendo? Essas 3 aqui, ó. Na primeira, eu fiz um lequezinho de 5 correntinhas separado por 2 pontos altos triplos, né, fechado junto. E na minha segunda, eu já fiz um grupinho. Aqui agora, eu vou fazer da seguinte forma: vou trabalhar mais 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou dar uma laçada tripla na minha agulha, vou vir no mesmo lugar, tá? E vou trabalhar um ponto alto triplo sem fechar ele.
3 laçadas na minha agulha, novamente no mesmo lugar, um ponto triplo sem fechá-lo, tá? Agora sim eu vou fechar ele. Fechei, eu vou trabalhar agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou dar uma laçada tripla na minha agulha, novamente no mesmo lugar, e vou trabalhar um ponto alto triplo sem fechar. 3 laçadas na minha agulha, novamente no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto triplo sem fechar. Então, tá aqui. Eu venho agora e fecho, tá? Então, nessa parte minha aqui, ó, no meu segundo grupinho de 11 correntes, que eu tenho aquelas 3 que eu fecho junto aqui, ó, na segunda, então, aqui ficou sendo a primeira, a segunda e a terceira. Na segunda, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 grupinhos de 2 pontos altos, de 2 pontos triplos alto, fechado junto, separado por 5 correntes. Então, vou ficar com 1, 2, 3, 4 grupinhos de 2 pontos altos triplos fechados juntos, separado por 1, 2, 3 espaço separado por 3 espacinhos de 5 correntinhas, tá? Então, aqui ficou tipo um leque, ficou como se fosse 3 leques em um, tá vendo? Ó. Porque aqui na nossa parte oval, preciso que o nosso tapete abre, tá? Eu não quero que ele feche. Então, ele tem que fazer isso aqui, ó. Quando chegar nessa parte aqui, tá? Nesse segundo aqui, ó, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei aqui. É só vocês olharem essa ponta de vocês e repetir aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada tripla na minha agulha, vou vir pro meu próximo e vou trabalhar um ponto alto triplo sem fechar. Dou uma laçada tripla na minha agulha, venho novamente no mesmo espaço e trabalho um ponto alto triplo sem fechar. Agora, eu venho e fecho todas as alcinhas de uma vez só. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, dou uma laçada tripla e venho no mesmo espaço e vou trabalhar um ponto alto triplo sem fechar. 3 laçadas na minha agulha e faço um ponto alto triplo sem fechar. Tá vendo? Agora, eu dou a laçada na minha agulha e fecho eles. Dou 3 laçadas na minha agulha e já venho pro meu próximo e trabalho novamente um ponto alto triplo sem fechar. 3 laçadas na minha agulha, venho pro próximo, um ponto alto triplo sem fechar. Agora, eu dou a laçada na minha agulha e fecho todos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, uma laçada tripla, venho no mesmo espaço e vou trabalhar um ponto alto triplo sem fechar. 3 laçadas na minha agulha, novamente, um ponto alto triplo sem fechar. Agora, eu dou a laçada na minha agulha e fecho tudo de uma vez. Novamente, o ponto alto triplo, venho no meu próximo e vou continuar vou dando continuidade da mesma forma, por toda a minha peça, tá? Sempre vou estar trabalhando assim, ó. Pra cada ponto aqui, ó, eu vou estar fazendo o Vzinho de ponto alto triplo duplo, né? 2 pontos altos triplo fechados juntos, separado por 5 correntinhas. Venho pro meu próximo, faço um ponto alto triplo, 2 pontos altos triplo, fecho os 2 de uma vez só e faço 5 correntinhas. Vou continuar fazendo esse lequezinho de 2 pontos altos triplos, separado por 5 correntes por toda a nossa parte. Quando chegar aqui, né, que tem 3 espacinhos de 11 correntinhas, separada por 5 correntes aqui, ó, eu vou repetir o que eu fiz aqui nesses 3, tá? Em um, eu fiz o lequezinho de 2 pontos altos triplos separado por 5 correntes. E no meu segundo, eu fiz 4 pontos altos, 4 grupinhos de 2 pontos altos triplos fechados juntos, separado por 5 correntes.
Então, o mesmo jeito que eu fiz aqui nesses 3, eu vou estar refazendo nesses 3 aqui, tá? E do jeito que eu fiz aqui, ó, na minha parte reta aqui, ó, que eu fiz depois, tá? Eu vou dar continuidade por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Pronto. Como eu tinha dito, tá? Voltei. Deixa eu só centralizar isso aqui direitinho. Porque saiu do lugar. Pronto. Voltei, tá? Do jeito que eu fiz essa ponta aqui. Essa outra também ficou do mesmo jeito, tá? Fiz todo por igual. Na minha parte reta, eu fiz a minha repetição. E nas minhas 2 pontas aqui, ó, eu fiz aqui e fiz aqui, ó, idêntica, tá bom? Chegando aqui no final, deixei pra fazer junto com vocês, tá? Meu último ponto. Vou dar a laçada tripla na minha agulha. Vou vir aqui, ó, e vou fazer o meu ponto alto triplo. E vou segurar, não vou fechar, tá? Vou vir, vou dar 3 laçadas na minha agulha novamente, no mesmo ponto, vou trabalhar o meu ponto alto triplo. Segurei. Vou vir agora e vou fechar os 3. Fechei, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui, ó, onde eu fechei os meus 2 pontos altos triplos, e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou vir aqui dentro, aqui, ó, e vou fazer outro ponto baixíssimo. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar por baixo, vou dar a laçada na minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Na minha parte reta aqui, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, no meu espacinho de 5 correntinhas, eu faço 6 pontos baixos. Fiz meus 6 pontos baixos, vou vir agora aqui, ó. Não vou pegar por dentro, tá? Vou pegar por fora e vou trabalhar um ponto baixo. Novamente, no meu espaço de 5 correntinhas, vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz meus 6 pontos baixos, vou vir aqui agora, em cima aqui, ó, e vou em cima do meu ponto alto, tá? Dos meus pontos altos triplos aqui, e vou trabalhar um ponto alto. No próximo espaço de 5 correntes, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz meus 6 pontos, vou vir aqui, ó, em cima dos meus 2 pontos altos triplos, onde eu fechei, e vou fazer um ponto baixo. Dentro do meu espaço, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz meus 6 pontos baixos, vou vir aqui agora, ó, entre um espaço e outro, e vou fazer um ponto baixo. E vou dar sequência por toda a minha volta dessa forma, tá? No meu espacinho de 5 correntinhas, vou fazer 6 pontos baixos, e entre um espaço e outro de 2 pontos altos triplos fechados junto, vou trabalhar um ponto baixo. Quando chegar no meu espacinho aqui, ó, daqueles 4 pontos altos triplos juntos, separado por 5 correntes, vou fazer nas minhas correntes 6 pontos altos, e dentro do meu aqui, ó, dos meus 2 pontos altos triplos, né, que eu fechei junto, em cima deles eu vou fazer um ponto baixo. Então, vai ser 6 pontos altos e 6 pontos baixos, e em cima um ponto baixo. E é a mesma sequência que da parte reta, tá?
Então, vou trabalhar minha volta todinha com seis pontos baixos no espaço de das minhas 5 correntes e no espaço entre um espaço e outro, entre um ponto e outro aqui, ó, um ponto baixo, tá? Voltei, ó, tô com os meus 2 lados prontos, tá vendo? Chegando aqui, eu vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo e vou fechar com baixíssimo. Fechei com baixíssimo, vou vir e vou subir. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada tripla na minha agulha. E venho no mesmo lugar e vou trabalhar novamente um ponto alto triplo e fecho tudo de uma vez. Dou a laçada tripla na minha agulha, venho aqui, ó, aonde eu fiz aquele ponto baixo, tá? Entre um espaço, entre um motivo e outro, e vou trabalhar um ponto alto duplo, um ponto alto triplo e seguro, a alcinha não fecho. Dou 3 laçadas na agulha, venho novamente e faço ponto alto triplo, segurando a última laçada. Dou a laçada na minha agulha e fecho. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, dou 3 laçadas na minha agulha no mesmo espaço. Eu venho e vou trabalhar um ponto alto triplo sem fechar. 3 laçadas na minha agulha, venho no mesmo espaço e vou trabalhar um ponto alto triplo, segurando a última voltinha na minha agulha e fecho todos juntos. Dou uma laçada tripla na minha agulha. Aqui agora, eu tô chegando naquela parte do meio, tá? Aonde eu fiz aqui, ó, onde eu fiz 3 alcinhas de 5 correntes, tá? Então, aqui a primeira, eu fiz certinho aqui o Vzinho. Na última, a mesma coisa. As duas do meio aqui, não tem o outro grupinho de dois pontos altos triplos fechados junto, tá? É só dois pontos altos triplos fechados de uma vez só, e em sequência não tem o outro igual esses lados aqui tem. É apenas um individual, tá? Então, eu vou vir em cima desse um individual aqui, ó, com a minha laçada tripla, tá? Vou vir onde eu fiz o meu ponto baixo, em cima aqui, e vou trabalhar um ponto alto triplo sem fechá-lo. Dou 3 laçadas na minha agulha e novamente venho e faço o meu segundo ponto alto triplo. Seguro a última voltinha na agulha e fecho tudo de uma vez. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, dou a laçada tripla na minha agulha, venho no mesmo ponto e fecho um ponto alto triplo. Segura a laçada final na minha agulha. Novamente, 3 laçadas na minha agulha, venho aqui e vou trabalhar o ponto alto triplo. Agora, eu fecho as 3 de uma vez e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Vou dar a laçadinha tripla na minha agulha, vou vir no mesmo ponto e vou trabalhar os meus 2 pontos altos triplos fechados de uma vez só. Então, eu já fiz um, tô fazendo o meu segundo. Correto? E fecho de uma vez. Então, aqui eu fiquei com um espacinho, ó, eu fiz 3 grupinhos de 2 pontos altos triplos, fechado de uma vez, separado por 2 motivos de 5 correntes, correto? Vou dar a laçada tripla na minha agulha, vou vir direto agora pro meu próximo motivo, tá? Aqui, ó, vou pegar onde eu fiz aquele ponto baixo em cima dele e vou trabalhar os meus 2 pontos altos triplos fechados de uma vez só. Então, aqui, trabalhei
E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, a laçada tripla na minha agulha, novamente venho e faço os meus 2 pontos altos triplos fechados de uma vez só. E vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes, 2 laçadas, dou 3 laçadas na minha agulha, e vou trabalhar novamente o meu ponto alto triplo fechado de uma vez, com os 2 pontos altos triplos, tá? Igual eu tenho feito desde o início aqui, nessa tonalidade de fio. Então, ó, a mesma sequência que eu fiz aqui, eu refiz aqui, tá? Ó, vou dar 3 laçadas na minha agulha, agora eu vou vir aqui, ó, aqui eu tenho um espaço de 2 pontos altos e 2 pontos altos triplos, tá vendo? 2 de um lado, 2 do outro. Eu vou vir em cima daquele ponto que a gente fez aqui do meio, tá? Ó. E vou trabalhar novamente os meus 2 pontos altos triplos fechados de uma vez só. E novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntes, dou 3 laçadas na minha agulha e venho no mesmo espaço e trabalho os meus 2 pontos altos triplos fechados de uma vez só. 3 laçadas na minha agulha, venho novamente no próximo ponto baixo aqui, tá? Do meio, e trabalho novamente outro motivo desse. Então, o que eu fiz aqui, gente, desse lado aqui, tá? Ó, que eu fiz aqui, eu vou refazer nessa ponta aqui, tá? E do jeito que eu fiz esse motivo aqui, ó, tá? Eu vou fazer outro aqui, vou fazer outro aqui e por toda a minha parte reta. E quando chegar na minha parte oval, aonde tiver essas 4 pontos aqui, ó, eu vou trabalhar, no primeiro, vou trabalhar o motivinho normal, no segundo, vou fazer separado por 2 espaços de 5 correntinhas com 3 pontos altos triplos fechados juntos. No próximo, eu faço novamente da mesma forma que eu fiz aqui. E depois, eu vou dar sequência com um lequezinho de 2 pontos altos triplos separado por 5 correntes, tá? Então, o que eu fiz aqui, eu vou refazer ali. E o que eu fiz aqui, eu vou estar refazendo por toda a minha parte reta, até chegar nesses 2 pontos aqui, ó, aonde aqui eu tenho meus aumentos, tá bom? Fiz, ó, toda a minha volta, tá? Como eu já tinha explicado pra vocês. Cheguei aqui no final, vou vir aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto alto triplo, e vou introduzir minha agulha e vou fazer novamente o meu ponto alto triplo fechado de uma vez só. Como a gente tem feito desde o início, tá? Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou vir aqui onde eu fechei e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir dentro do meu espacinho aqui, ó, entre um ponto alto triplo e o outro, e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou dar a laçada por trás agora aqui com a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou caminhar 6 pontos baixos dentro do meu espacinho de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em cima do meu ponto alto triplo, faço um ponto baixo. Vou trabalhar da mesma forma que eu fiz de pontos baixos na carreira anterior, eu vou refazer tudo aqui de novo, tá? Na mesma sequência. 6 pontos baixos dentro das minhas 5 correntinhas e um ponto alto entre
aqui e um ponto baixo aqui no meio e um ponto baixo em cima onde eu fechei o meu ponto baixo, o meu ponto alto triplo aqui, ó, nessas pontas aqui, tá? Então, aonde tiver duas alcinhas de 2 pontos altos triplos, eu fecho no meio, e aonde tiver uma só, eu faço em cima aqui, aonde eu fechei o ponto alto triplo, tá? Então, eu vou dar a mesma sequência que eu fiz na carreira anterior, eu vou refazer aqui. Pronto, fiz toda a minha volta, chegando aqui no final. Volto com vocês aqui, ó, pra gente dar continuidade. Vou vir onde eu fiz meu primeiro ponto baixo e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou vir e vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, vou dar 2, 3 laçadas na minha agulha e vou fazer novamente o meu ponto alto triplo que a gente tem feito desde o início, tá? Fiz os meus 3 pontos altos, meus 2 pontos altos triplos, vou dar 3 laçadas na minha agulha, vou vir no meu próximo ponto baixo aqui, ó, e vou trabalhar novamente o meu ponto alto triplo. Aqui o ponto alto não vai estar mudando, tá? Desde o início até aqui, desde aqui até aqui, o nosso ponto alto triplo tá sendo da mesma forma. A única diferença é quando chega nessa parte aqui nossa, que é a nossa ponta, né? 1, 2, 3, 4, 5 correntes, a laçada tripla na minha agulha, novamente eu venho e faço o ponto alto triplo. Vou vir fazendo os meus pontos altos triplos dessa forma, até chegar aqui, ó. Então, vou fazer mais um ponto alto triplo no segundo, depois que vai ser aqui, ó. Aqui é o meu espaço de 3 e aqui é o meu espaço de 3. Quando chegar aqui no meio, eu volto. Pronto, fiz, tá? Cheguei aqui, ó, onde eu tenho 3 pontos altos triplos, 3 pontos altos triplos daqui. Vou pegar esse do meio aqui, tá, ó, e vou dar a laçada na minha agulha e vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo aqui, ó, no meio. E vou trabalhar um ponto alto triplo sem fechar a última laçadinha, tá? Como a gente já tem feito desde o início. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, 3 laçadas no mesmo espaço. Vou fazer mais 2 pontos altos triplos fechados juntos, correto? Novamente, vou vir aqui, ó, e vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes, 3 laçadas na agulha no mesmo espaço, de novo, eu venho e vou trabalhar o meu ponto alto triplo. Trabalhei aqui, ó, tá? Então, eu fiz da mesma forma que eu fiz aqui, ó, esse Vzinho de 3 pontos altos triplos, tá? 3 motivinhos de 2 pontos altos triplos separado por 3 correntinhas, eu fiz aqui, ó, tá? Agora, o restante eu vou dar continuidade, como a gente fez em todas as outras nossas voltas. Vou estar fazendo um ponto alto triplo para cada ponto alto triplo meu anterior, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar a laçada na minha agulha e novamente vou estar trabalhando mais um ponto alto triplo. Ó. E assim eu vou trabalhar por toda a minha peça, tá? Vou fazer um ponto alto triplo para cada espacinho desse meu aqui, ó. Aqui eu vou fazer mais um, depois eu vou fazer mais um, depois eu vou fazer mais um. E quando chegar aqui, ó, nesse espaço aqui de novo aqui, ó, tá vendo aqui? 3, 3. Quando chegar nesse do meio, eu vou refazer o que eu fiz aqui,
tá? Então, vou dar continuidade, igual a gente fez essa carreira, eu vou refazer aqui, tá? Sempre aqui assim, tá bom? E depois que eu fizer minha volta todinha, eu vou vir nos meus pontos, nas minhas correntinhas, no meu espaço, fazendo o meu acabamento de pontos baixos, igual a gente fez na primeira, na segunda carreira, tá? Vou finalizar com os pontos baixos, já vou voltar com o meu fio arrematado pra gente vir com o acabamento do nosso tapete, tá bom?